entrar novamente no mundo da Marvel, mas dessa vez o nosso super-herói não é um super-herói, vamos dizer assim, do HQ da parte americana, mas sim chinesa. Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis vai ser a nossa discussão de hoje, mas antes da gente entrar mais a fundo nessa discussão, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis vai nos levar a acompanhar este personagem, Shang-Chi. Desculpa, gente, se eu falar o nome do personagem errado, antes que vocês venham com uma tonelada me xingando que eu tô falando o nome do personagem errado. Vai nos levar a acompanhar o personagem que foi treinado desde pequeno pelo pai para ser um grande guerreiro e também um assassino. Porém, ele acaba, vamos dizer assim, se redimindo e cansando dessa vida e fugindo, indo morar em Nova York, criando então uma nova identidade e seguindo a sua nova vida. Porém, em um certo dia, ele acaba recebendo um cartão postal de sua irmã, que fazia anos que ele não tinha nenhum contato. E algum tempo depois, ele é atacado por alguns homens que queriam um pingente que estava ligado a uma antiga vila que a sua falecida mãe pertencia. E a partir daí é que a gente vai entrar a fundo nessa nova aventura, nesse novo herói da Marvel. Sinceramente, gente, eu já vou deixar bem claro, eu esperava mais desse filme. Eu esperei tanto esse filme lançar nos cinemas e as pessoas estavam até falando bastante dele, que eu sinceramente, repetindo, esperava mais. Uma das primeiras decepções que eu tive sobre esse filme é a questão de que eu imaginava que o filme iria rodar em cima do protagonista Shang-Chi. Nathalie, mas roda em cima do protagonista. Sim, ok, roda, mas eu entendia que o personagem já teria os 10 anéis. Teria aquela historinha, aquela questão do comecinho para mostrar como é que surgiu a questão dos 10 anéis e como foi parar na mão dele. Mas não. Então isso já foi uma questão bastante decepcionante. A segunda coisa que me decepcionou é que eu acho que faltou um certo desenvolvimento da história. Eu não conheço o HQ. Como já falei de outros HQs que envolvem personagens, seja da Marvel, seja da DC, não importa, gente. Eu não tenho um conhecimento sobre o HQ. Eu conheço somente sobre o filme. Mas eu tenho uma questão de esperança de que você tenha um desenvolvimento maior sobre o personagem. E eu achei que não foi nesse sentido. Você vê aquela questão do personagem, sim, crescendo, se desenvolvendo, mas não tem uma ligação muito grande com os 10 anéis. Nathalie, mas diz o nome que é a Lenda dos 10 Anéis. Mas eu imaginava que ele teria esses 10 anéis, que ele enfrentaria um vilão topzíssimo. Uma outra coisa que foi bastante decepcionante. Um vilão um tanto fajuto demais. Você vê muito mais o pai dele ser o vilão do que o próprio vilão em si que ele iria enfrentar no final do filme. Mas antes que tenha gente me xingando, o filme não é ruim, gente. Ele tem sim uma premissa interessante, ele tem uma ideia interessante, só que eu realmente esperava mais deste filme. Porque, venhamos e convenhamos, quando nos é apresentado um super-herói da Marvel, nós temos um desenvolvimento da história muito bem feito. Sim, existe falhas, mas se tem um desenvolvimento muito bem feito, tirando o Hulk, né? Então é isso. Eu acho que esse filme, ele ficou um tanto vago, não ficou ruim. Eu esperava um desenvolvimento um pouco melhor do personagem. Na minha opinião, eu acho que eu esperei uma coisa mais grandiosa dessa parte dos anéis e até a questão de como ele ganha os anéis. Mas o que ganha, na minha opinião, é a questão da amiga dele, que tem aquela parte bastante cômica
cômica que torna a parte engraçada de todo aquele filme de super-herói. Então, assim, ele se desenvolve de um jeito interessante, o que eu gostei, porque é aquela questão que nos apresenta um personagem, um super-herói que não seja americano, e sim seja um super-herói chinês. Eu acho que Shang-Chi é o personagem justamente nessa questão da base chinês. Ai, mas Wakanda também é assim, gente. Eu sei, mas é interessante essa questão da Marvel trabalhar outras culturas, que é um ponto muito positivo nesse filme. Essa questão de trabalhar outras culturas e trazer personagens que vivem nesse mundo chinês, que é a questão do dragão, que é a questão daquele leão que está sempre guardando as pontes, que está em referência também desse filme. Então, isso que eu acho que torna o filme rico. Também o modo da fotografia em que ele é trabalhado. Mas, vamos ser bem sinceros, existem falhas nesse filme. Um dos pontos que é falho é a questão do começo, em que nós sabemos que uma das coisas que é mais utilizadas para fazer construção lá é o bambu. Então, assim, quando o bambu começa a soltar em uma determinada cena, ele começa a quebrar. E não é bem assim que acontece. O bambu não quebra com tanta facilidade. Então é por isso que eles utilizam o bambu. Existem falhas nesse filme. Mas eu acho que o que é mais falho de tudo em Shang-Chi é a questão daquele articulado que apareceu no filme. Gente, quem é de Curitiba sabe que Curitiba tem articulado e biarticulado e sabe como funciona um articulado. A parte de trás que vem depois da sanfona não tem nenhum movimento. Ela literalmente só se movimenta porque está presa a parte da frente. E existe uma cena, sim, alerta de spoilers, que eles estão brigando dentro do ônibus, o cara corta o freio do ônibus e aí que começa já a loucura. O motorista começa a perder o controle do ônibus, mas misteriosamente a parte de trás da sanfona continua a seguir bonitinho. Então aí já é uma coisa bem questionável. Mas tudo bem, vamos dizer que ainda é aceitável. O que torna literalmente impossível e questionável é quando o cara começa a cortar a sanfona no meio e o ônibus continua a seguir a mesma direção. A parte da frente, gente, a parte de trás e a parte da frente seguem a mesma direção. Gente, não tem como. Então, sim, existem partes que são questionáveis, mas que vamos relevar porque é filme e tudo no cinema é possível. Então, gente, fora isso, o resto do filme é interessante. Como eu disse, a fotografia dele é muito bonita, principalmente as partes em que eles estão chegando na Vila Talolo, que eu acho que é esse o nome, peço perdão, que era a vila da mãe dele, que são fotografias que estão no meio de bambu em alguns momentos e eles chegam em um certo ponto onde tem um lago. São cenas bonitas de se ver, tem um desenvolvimento bonito que capta aquela essência magnífica do filme. Mas eu acho que, de resto, ele deixou realmente a desejar. Eu acho que o roteiro poderia ser bem mais trabalhado. Eu não tenho ideia, de novo, vou falar como é a história deste protagonista, desse super-herói. Só que você tem um foco muito maior no pai dele, que é quem controla os anéis, do que ele próprio. Ele tem um foco? Sim, claro que tem um foco, porque ele é o Shang-Chi. Mas eu acho que ele não ganhou o foco que eu esperava que ele ganhasse como o super-herói, como é o caso do Homem de Ferro, o Capitão América, o Doutor Estranho, e que nós temos um foco total nele. Ele teve um foco muito dividido com a questão da irmã dele, ou com a amiga, ou até mesmo com o pai dele, que é o pai dele que ganha o foco maior. Uma outra questão agora desse filme é a polêmica que ele causou. Sinceramente, eu não sei se esse filme vai ter um segundo, justamente por causa do quê? Da polêmica. A questão da atriz, que eu acho que é a irmã, que faz a irmã dele, ter feito os filmes pornôs.
Então isso causou uma polêmica muito grande, as pessoas começaram a questionar isso. Então eu não sei se terá ou não um segundo, como também eu não sei se ele vai realmente participar dos Vingadores, como mostra as cenas finais, que você tem sim uma certa ligação com os Vingadores, que é a Capitã Marvel e o Hulk, e até mesmo o que tem ligação com o Doutor Estranho. Então, você vê que ele vai fazer parte? Pois é, aí fica essa dúvida depois dessa polêmica. O que leva àquela questão. Eu estava esperando se teria ou não uma ligação com algum super-herói, com algum personagem de alguma das histórias. E nós temos o que liga ao Doutor Estranho. Aí vem aquela questão. Será que ele irá fazer parte, então, pelo menos do Doutor Estranho? Porque o faz parte do mundo do Doutor Estranho. Ou será que não? Seria interessante ele ter uma ligação, já que os 10 Anéis têm um mistério por trás dele, já que também a gente não sabe se vai ter uma continuação ou não. Porém, uma coisa eu tenho que concordar com alguns lugares que eu li, e principalmente no site da Rolling Stones, que é a questão da batalha, gente. Eu esperava, já que tecnicamente o pai dele seria o vilão nessa história, eu esperava que fosse uma luta um tanto digna, mas é fraca demais, é patético demais essa luta. É uma luta assim que começa com um desenvolvimento, uma coisa assim fraquinha, que não teve um desenvolvimento que poderia ser maior. Agora, em relação ao outro vilão, que está ligado com a parte do pai dele, eu acho que ele vem da mesma dimensão de Dormammu. Por isso que ainda creio eu que Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis, terá algum tipo de ligação com o Doutor Estranho, já que, na minha opinião, parece que eles terão, a gente não sabe. Minha opinião final sobre o filme, por mais que eu tenha criticado demais ele, é que sim, é um filme interessante pela questão da cultura, por termos personagens, um protagonista, um super-herói que é de outro país, como é o caso de Wakanda também, mas deixou a desejar. Eu acho que o filme deu uma expectativa tão grande e no final, na minha opinião, tá? E no final ele não entregou tudo que eu esperava que entregasse. Mas vale a pena assistir pra gente ter um conhecimento de um outro super-herói. Então, se você ainda não assistiu, assiste e tira a tua conclusão. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu esse filme, Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis, o que você achou? Ou se você conhece o HQ, qual que foi a diferença entre filme e HQ? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!